I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. E aí, Zeferinos! Hoje eu vou gravar pra vocês o meu primeiro vídeo de Maqui e Fala. Tô um pouquinho nervosa, mas porque é a primeira vez que eu faço isso e eu sempre fico insegura e tal quando eu vou fazer vídeos de maquiagem, porque vocês sabem, eu não sou maquiadora nem nada, eu aprendi as coisas assistindo vídeos, com dicas de amigas maquiadoras, com dicas de amigas maquiadoras e youtubers e tudo mais. Então se você quer acompanhar esse Maqui e Fala de hoje, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu vou começar a pele com esse Norma Dermy da Vichy. Ele é um corretor de pele meio clareador e hidratante, assim. Vocês sempre pedem os vídeos e tal, e eu sempre me achei assim, tipo, até um pouco incapaz de fazer esses vídeos porque eu não sou maquiadora. E eu recebi um comentário de uma leitora que falou que aprendeu a colar os cílios comigo. E vocês têm falado que minha maquiagem tem melhorado e tal, e isso me deixa super feliz. E daí eu pensei, poxa, se uma seguidora aprendeu a colar os cílios comigo, por que eu não posso fazer então essa linha de um Maqui e Fala como eu faço? Às vezes tem alguém que também se identifica e tal. E aí eu decidi, tô aqui, tô super feliz, tô empolgada. Bom, a base eu vou usar essa Matte Poreless da Fit Me da Maybelline, que é uma base nova que eu comprei quando a gente viajou no final do ano. Eu usei ela algumas vezes, poucas vezes na verdade, mas eu gostei muito do efeito dela. Achei ela bem mate e bem gostosinha também de passar. Então vou usar esse pincel que eu também amo, da Beauty Box, é o F9, é daquele kabuki, sabe? A gente tá gravando também essa semana Diário da Dieta, e ontem a gente foi pra um evento de cervejas no meio do processo da semana, né? E aí, como faz? Aí depois eu fiquei até feliz, eu falei, ai, que bom, porque pelo menos assim fica uma coisa mais real, né, pra vocês que estão assistindo. Que é todo mundo, não é todo mundo que consegue fazer uma semana super focado, e a gente também passa por isso. Então tem semanas que são ótimas, que a gente consegue ir no CrossFit todo dia, e que a gente consegue treinar 3 vezes na semana com a Chay, e que a gente consegue comer direitinho, e tem semanas que não, e acho que essa é a realidade de todo mundo, é mais do que normal, né? Então depois eu fiquei menos culpada, me senti menos culpada, e eu tô tentando mostrar o que é que a gente faz num dia pós jaquinha. E também não foi tanto assim, né? Porque hoje em dia, cada vez mais a gente tá buscando uma coisa assim, de equilíbrio. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. É lógico que tem alguns momentos que a gente precisa ser um pouco mais radical, porque senão você fica só fazendo manutenção, e tem momentos que não precisa mais ser radical, que você pode, tipo, ai, vou dar uma relaxada, porque a gente teve na Nutri 2 semanas atrás, quando a gente trocou a nossa dieta, e a coisa que eu mais falei pra ela foi que eu odeio quando eu tenho sentimento de culpa. E eu tenho muito isso, de ficar me cobrando e falando. E aí, tipo, eu tenho um momento de ansiedade, eu como tudo que eu ver pela frente, sem controle, completo descontrole. E aí depois eu tenho assim, não acredito que eu fiz isso, sabe? E aí eu falei pra ela que eu não quero mais ter esse sentimento, que eu quero ser feliz quando eu comer um brigadeiro, quando eu tomar uma cervejinha, que eu quero ficar feliz com isso. Não quero mais esse sentimento horrível que eu tenho tido. E aí ela falou, não, isso é a pior coisa que tem e tal. Gente, maquiar e falar é muito complexo, porque você tem que maquiar e falar, e aí você não consegue. Tá, terminei a base, agora eu vou passar um corretivo que eu tô super, ultra, hiper, mega apaixonada, também comprei na viagem. É, assim, o meu corretivo favorito da vida. Não sei se eu vou encontrar outro corretivo que eu ame tanto quanto eu tô amando esse. Age Rewind da Maybelline, é esse daqui, ó. Ele tem essa borrachinha aqui, ó, tipo uma almofadinha bem maciazinha. E aí a minha cor é Light Pale. E aí eu gosto porque ele tem esse aplicador, então pra bolsa é muito bom. Falando da dieta, né, a gente percebe que a vida é essa. Não que a gente vai ficar a vida inteira na dieta, mas é mais ou menos isso, sabe? Que a gente acha que vai acontecer, que a gente vai sempre tá... Pra você buscar um equilíbrio, como a gente gosta de comer, a gente vai ter que sempre estar nesses momentos de, tipo, durante a semana, mais focado, pra numa viagem, no final de semana, poder sair da dieta sem que aconteça o que aconteceu da última vez, que foi que depois do meu aniversário no ano passado, a gente saiu muito, e a gente não voltou
a gente ficou jacando durante 6 meses. E aí a gente comia hambúrguer toda semana. Foi triste, gente, porque comer é muito bom, né? Quem não gosta de comer? E aí eu gosto dele porque ele tem essa textura bem fininha, olha, e leve. E a base já é mate, né? Ai, que engraçado, eu escolhi as duas bases. Os 2 itens da Maybelline, sem querer. E aí a gente tá muito viciado no CrossFit também. Isso é muito legal. Eu nunca achei que eu fosse ter uma atividade que eu ficasse super feliz de estar dolorida. Tipo, eu tô com muita dor assim hoje aqui. Mas isso também tem a ver com a Chay. Ontem ela fez umas atividades de tríceps comigo, que é esse músculozinho aqui do tchau, né? E aí eu tô dolorida, que linkou tudo junto, né? Enfim. Vamos para o contorno. Vocês já sabem que eu adoro esse pó da MAC, que é o Harmony. É um blush, na verdade, que eu uso ele como contorno. Quem me deu essa dica foi a Nina. E eu amei a dica, porque ele tem esse tomzinho mais acinzentadinho. E aí eu passo ele assim com esse pincel da Beauty Box também, que é o F8. E eu faço isso daqui, ó, mais ou menos isso e isso. Aí o que acontece? Às vezes eu dou uma exagerada na chinelada, né? Aí eu venho com um pincel sujo de base e cubro o que eu quero cobrir. E aí eu tô muito feliz, porque ultimamente eu tenho ido pro CrossFit e várias pessoas. Hoje também eu ouvi uma pessoa lá no CrossFit falou assim: ai, você tá mais magra. E é muito bom, porque a questão toda desse emagrecimento, que pra alguns pode ser um exagero, pra gente é a busca por uma vida mais saudável. De blush eu usei esse blush Lovejoy da MAC também, que é um blush mais escurinho assim, ó. Eu gosto muito dele, adoro, achei ele bem bonitão. E agora eu vou colocar o iluminador, que vocês sabem que eu amo demais, que também é o da MAC, é o Soft and Gentle, que é este daqui. Aí eu dou uma passadinha assim, e eu gosto de iluminar nariz, aqui, gosto de iluminar o queixo. E também gosto de iluminar aqui. Eu já falei pra vocês que esse é meu iluminador favorito. Eu amo esse iluminador, eu acho que ele é muito, muito bom. Acho que ele dá um iluminado bem bacana. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu não fiz hoje, é mais que uma dica pra quem gosta de dar uma diminuída nessa parte aqui do papinho, é sempre colocar uma sombrinha aqui, ó. Gente, a gente tem uns vizinhos muito figuras, né? Eu tô virada pra janela com a cortina aberta e a nossa vizinha namoradeira tá aparecendo aí. Eu fico super sem graça achando que ela tá me vendo, mas eu sei que ela não tá. A gente tem umas histórias com vizinhos. Todos os nossos apartamentos, os 3 apartamentos que a gente já morou, a gente teve histórias com vizinhos, e todos eles em relação à música. No primeiro apartamento tinha um menino que ele cantava de madrugada. Mas assim, era uma coisa um pouco mais sutil do que os que a gente vivencia hoje, já vivenciou e que vivencia hoje. E ele cantava de madrugada e ele era um pouquinho estranho, assim. Hoje eu não passei pó translúcido porque eu acho essa base bem sequinha, olha. Acho que ela é bem seca. E o iluminador ficou bem também concentradinho aqui. Não exagerei muito no iluminador, apesar de que de vez em quando eu dou uma exagerada. Essa manchinha aqui, vamos ver, dependendo, depois eu tiro ela. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas. Aí falando dos vizinhos, né? Aí esse menino cantava e tal. Enfim, mas ele cantava tipo de madrugada só. Como geralmente eu tenho sono pesado, que não é o caso de agora, ele cantava e eu quase nunca escutava. Aí a gente se mudou para um outro apartamento e aí tinha um senhor no andar de cima. E aí ele escutava umas músicas de músicas super antigas e ele cantava junto e tal. E aí a gente tinha um vizinho do lado, não, o de baixo. Embaixo da gente tinha um vizinho que se incomodava muito com isso, porque era muito, muito alto, gente, vocês não têm noção. Geralmente o som tende a subir, mas era muito insuportável. A gente tava embaixo e o vizinho de baixo também ouvia e se incomodava muito. E aí uma vez o Paulo e o vizinho foram bater na porta dele pra conversar com ele, pra falar assim: poxa, o senhor tá com um som muito alto e tal. E era um senhor de cabelo branco e tal, casado e tal. E aí a gente descobriu que quando a mulher dele viajava, ele bebia e colocava música super alta. Enfim, mas era perturbador, assim, era muito perturbador. E aí uma vez ele começou de propósito falar
que não ia baixar o som, que não sei o que, enfim. Aí a gente teve que falar com o síndico e tal, ele nunca diminuiu. Depois ele deu uma parada, mas de vez em quando ele voltava. Daí a gente conversou com o nosso vizinho de baixo, falávamos pra ele assim, ai, não liga não, quando ele fizer isso, a melhor coisa que o senhor faz é sair. A gente também fazia isso, saía de casa. Aí nos mudamos. Agora a vizinha do prédio da frente, ela deve ter alguma vitrola, alguma coisa, não sei o que que é, que ela tem. E ela ama ouvir umas músicas super altas. Então assim, sábado geralmente é o dia dela. E aí ela coloca umas músicas tipo Amado Batista, um Raça Negra da vida, essas coisas assim. E é muito chato. Hoje tá tendo uma festinha no Play. Eu acho que ela não vai colocar música. Então de repente ela coloca amanhã. Aí eu tô corrigindo minhas sobrancelhas com um duozinho que eu tenho aqui, ó, tá até quebradinho, contém 1 grama. Eu gosto da sobrancelha bem marcada. Eu tinha feito aquela micropigmentação, vai fazer 1 ano agora em maio que eu fiz, então já praticamente saiu tudo, mas eu quero fazer de novo. Eu achei muito bom, só que eu quero fazer um pouquinho mais escura pra ficar mais, não digo mais tempo, mas pra ficar mais marcada, porque é como eu gosto. E aí sempre quando eu acabo eu gosto de passar a mão assim um pouquinho pra tirar o excesso. E essa semana também eu terminei de fazer a sessão de clareamento. Eu fiz no consultório, eu gravei algumas cenas. Tô achando, olha, o dente tá muito branco, gente. E o Paulo tá fazendo em casa. Aí hoje, quer dizer, mais ou menos ele tá fazendo, né? Porque ele tá muito preguiçoso nesse sentido. E aí hoje tá um pouquinho sensível. Sempre no segundo, eu faço num dia, no dia seguinte fica um pouco sensível. Mas eu acabei e eu tô super feliz com o resultado. Achei que ficou bem branco, olha. Até os caninos estão brancos. Geralmente os caninos ficam mais amarelados, né? Eu tô muito feliz. Mas eu preferi fazer no consultório porque eu vou lá, fico 2 horas. Ontem eu dormi, sonhei, tive um espasmo no meio do negócio. Achei até que eu tinha... Imagina se eu dou um susto no dentista, né? E ele, sei lá. Ainda bem que não aconteceu nada. Aí depois que eu termino de corrigir, eu gosto às vezes de passar um corretivo pra dar uma destacada maior. Mas eu não sei se eu vou fazer isso hoje. Bom, vamos partir pro olho então. Aí no olho eu vou usar algumas cores de marrom. O olho que eu vou fazer hoje é um tom de cobre, é um olho que eu fiz pra ir na festa do Veste Rio. E vocês gostaram muito, todo mundo falou que é uma maquiagem e tal. E daí eu tô usando muito esses tons de marrom e eu achei legal, então dividir com vocês aquela maquiagem. Aí eu vou usar algumas paletas que eu tenho com tons de marrom. Eu vou usar primeiro esse pincel aqui da Sigma, que é o E35, e eu vou usar a paleta da Naked. Eu vou usar esse marrom aqui, que tá quase acabando, que se chama Buck, porque eu gosto de fazer o côncavo com vários marrons. Então eu vou fazer com esse, depois eu venho com outro, aprofundo um pouco mais. Aí eu começo, esse daqui é aquele que, como ele é o mais claro dos que eu vou usar, ele vai até em cima. Eu amo muito esse marrom, é um dos meus favoritos da vida. Eu acho que é quando terminar eu vou ter que comprar a paleta só por causa dele. E eu acho muito legal, assim, falando de maquiagem, a pessoa investir numa paleta de sombras que tenha essas cores básicas, sabe? Eu não acho que uma pessoa normal que não trabalha com isso tem que ter milhões de paletas, mas eu acho sempre que você tem que ter aquela paleta que é muito boa e que vai funcionar pra você, pro dia a dia, que você possa fazer, que tenha um preto, que tenha um marrom. Eu não tenho nada contra quem faz maquiagens de cores, eu não curto. As únicas cores que eu uso são, eu tenho verde, cobre e azul. Faz um tempo que eu não uso maquiagem azul, eu usei verde no carnaval, pra vocês terem uma ideia. Mas geralmente os meus tons favoritos são marrom, com variação de preto. Ah, tenho usado um pouco de burgundy também naquela paleta da Bruna Tavares, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu até uso, mas é uma coisa que eu não acho que combina muito comigo. Ainda mais agora que eu tô completamente morena, meu cabelo tá na cor natural. Eu deixei de pintar o cabelo, eu fazia muitas luzes ou então daqui pra baixo, assim, só de loiro e tal. Aí eu deixei de fazer isso por conta da minha queda capilar, que por sinal
Em janeiro eu dei uma paradinha de fazer o tratamento e aí voltou a cair, eu comecei a ficar desesperada, né? E aí eu tô fazendo agora também de regra, assim, quinzenal. O ideal seria fazer uma vez por semana lá no Espadios, mas a vida é muito louca, eu não consigo ir toda semana, então quando não dá eu vou pelo menos cada 15 dias eu vou e faço. Aí eu gosto de fazer assim, ó, eu subo bem e espalho bem. Aí se o pincel tá sujo, a gente pega outro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse outro marrom aqui, que é uma sombra... Ah, não tem nome, gente. Então, gente, acabou a bateria, eu estou de volta, parei no mesmo ponto. E, enfim, gostei muito do resultado da pele, tirando essa manchinha aqui e essa daqui. Por sinal, eu queria deixar linkado aqui um vídeo sobre pele perfeito que eu fiz com a Nina. Que é um vídeo que gerou muita polêmica, né? Eu fiquei super chateada nesse processo de responder todos os vídeos. Eu reli todos aqueles comentários e eu fiquei chocada de como as pessoas são... Como cada um tem uma opinião sobre uma coisa e às vezes é uma opinião completamente errada, né? Tipo, eu sou amiga da Nina e eu sou admiradora do trabalho dela e ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, merece todo o sucesso do mundo, até mais do que ela já conquistou, que ela conquistou o universo, outra galáxia, enfim. E gerou muita polêmica esse vídeo e eu fiquei super triste, enfim, reli os comentários, mas dessa vez eu reli de uma forma um pouco diferente. Fiquei triste de ler os comentários, mas tudo bem, fazer o quê? Depois eu até entendi, tipo, tem muita gente que não entendeu, que não sabe que a gente é amigo, que às vezes a gente tá junto e a gente não precisa ficar postando foto o tempo inteiro e tal, e que a gente se fala, assim, pelo menos uma vez por semana a gente se fala, manda mensagem e não consegue responder, mas responde no dia seguinte, enfim. E é muito feio, tipo, naquele vídeo a Nina me deu esse blush aqui, que é um blush que foi uma edição limitada da Wash and Dry. Esse daqui é o Highlight Powder Freshen Up e ele é mais laranjinha assim, eu adoro ele também. E ela me deu também uma base da Chanel, que eu também amo, que eu economizo, porque ela é muito boa. Se bem que eu vou falar pra vocês uma coisa, falando de bases, ó, parecidas, tá? Mas assim, é óbvio que a da Chanel tem um cheiro diferente e tal, tem um cheirinho, enfim. E, enfim, as pessoas criaram polêmica em cima disso e a gente fica chocado, óbvio, né? Com o que o ser humano é capaz de falar e como a internet dá esse poder que às vezes a gente não tem. Engraçado que eu não tenho esse poder, que eu venho aqui morrendo de vergonha de falar uma besteira, né? De fazer uma besteira. Mas enfim, agora eu vou usar essa outra sombra mais escura com esse pincel que é mais ponto fechadinho assim, ó. Ele é mais retinho, também é de esfumar. E aí eu vou aplicar ele bem na altura do ossinho, mais pra baixo, sabe? É só pra dar um outro nível de profundidade. E eu vou aplicar até a metade da pálpebra. Mas é muito legal, assim, eu sou super grata a Deus e ao Lu por ter me apresentado a Nina, porque o Lu que apresentou a Nina pra gente. E com essa amizade, tanto de coisas que a Nina já me ensinou de maquiagem, gente, vocês não têm noção. Mudou a minha pele, era completamente diferente de como eu fazia. E nesse vídeo que a gente gravou juntas tem exatamente essa ideia, sabe? De mostrar uma pele perfeita, tanto que a gente para na correção dos cílios e mudou a minha vida, porque eu assisti milhões de vezes esse vídeo pra ver como que ela fez e ele é maravilhoso, mudou minha vida, por isso que hoje, se vocês elogiam minhas maquiagens, é por causa de Nininha. Nina, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você, love you, amiga. É isso, é muito triste, né? Não precisa forçar uma amizade, que nem o Paulo sempre fala. E se a gente precisasse forçar, então a gente saia vestindo qualquer número de sapato, qualquer número de anel. E não é isso, né? Aí, ó, eu criei duas tonalidades de marrom. Uma que vem mais em cima e a outra que vem mais pra baixo e desce até no meio da pálpebra. Ainda tá parecendo que não tá bem esfumado, mas tudo bem, depois se precisar a gente esfuma de novo. Eu vou até dar uma leve passadinha aqui, só pra...
E aí agora eu vou usar essa douradona aqui. Eu não sei o nome, gente, porque essa daqui é uma tal de Times 9. Times 9 não, que louca. Essa aqui é Brown Luxe. É uma paletinha, ó, essa daqui é uma paleta que eu acho que quem gosta de marrons, ó, tem super cores legais pra usar pro dia a dia. Eu acho o máximo. Outra paleta que eu acho incrível, que tem cores incríveis, é essa daqui da Bruna Tavares. Eu vou usar também esse cobre aqui. Eu tenho usado muito essa com essa e essa, feito um trio assim, só de marrom também, com esse burgundy que é a Cassandra, né? Eu acho o máximo. Amo muito. Deixa eu ver se eu vou usar esse primeiro da MAC aqui. Eu vou usar quase do canto interno. Não, vou pegar o interno sim, pra cobrir a outra sombra pra dentro, que é um olho bem acobreado, tá? Então a gente vai usar bastante brilho. Esse negócio de amizade é muito doido, né? Porque quando a gente não sabe o que rola entre as pessoas, a gente não tem que se meter. Eu acho que é igual problema de marido e mulher, que as pessoas, você não sabe, a pior coisa que tem, ou de namorado e namorada, não se mete. Enfim, a gente tá aí na internet, bota a cara pra a tapa, né, como dizem, mas é que às vezes esses comentários são tão maldosos e não tem fundamento nenhum, não fazem sentido nenhum, que a gente fica tão chateado. Ah, uma coisa que eu tô usando bastante também, gente, é esse esponja para limpeza de pincéis da Macrylan, que vende lá na Perfumaria Beijo. Isso é muito legal, porque você faz assim, ó, e você limpa seu pincel. Eu acho o máximo isso. Adorei. Eu vou usar esse outro pincel aqui, que é um E55 da Sigma, que é mais retinho assim, pra pegar o cobre, que é o Glinda da Pausa para Feminices, que é uma paletinha que eu amo. A Bruna também é uma pessoa que eu super assisto os vídeos e me inspiro. Eu acho que ela é sensacional. Um dia, quem sabe, eu chegue naquele nível. Nossa senhora. Ô pessoa que sabe maquiar, né? E aí, o que eu vou fazer com essa daqui? Como a outra é um pouco mais clara, eu vou do médio pra fora. Eu vou passar no olho todo. Muito, muito, muito. Vou chegar bem pertinho, ó. Depositando. Tá caindo um pouco aqui na bochecha, depois a gente tira. Mesma coisa aqui, ó. E agora eu vou pegar um pincel chanfrado. Eu adoro isso, que eu não sei porquê, gente. Isso ninguém me falou nem nada, mas eu gosto de usar esse pincel chanfrado com sujinho de preto e uma outra cor, talvez um marrom. Assim, pode ser de repente esses dois aqui, ó. Acho que eu vou usar esses dois aqui. Dou uma sujadinha em cada um pouquinho e eu venho aqui e dou uma carimbada, assim, sabe? Eu não sujei ainda, vamos lá. Só pra dar o pretinho do cantinho, sabe? E eu gosto de usar esse pincel chanfrado porque eu não fico borrando o olho inteiro como eu fazia antes, quando eu não sabia maquiar, né? Acho que eu vou fazer um vídeo também falando das minhas maquiagens antigas, só que vai ter que ser por foto, porque eu não tenho vídeo dessa época, então... talvez eu possa avaliar as maquiagens dos primeiros vídeos, ou maquiagens que não deram certo. Porque é isso, né? Tem dias que você sai igual uma doida correndo e não fica bom. Quem nunca? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse lápis branco aqui da Benefit, o High Brow, o mais clarinho, e eu vou passar aqui como um iluminador aqui em cima, né? Como às vezes eu dou uma sujadinha a mais, ele me ajuda a dar uma limpada, sabe? Porque geralmente eu passo ele depois da sobrancelha, depois que eu faço a sobrancelha antes de fazer a sombra, só que às vezes eu gosto de passar depois. E enfim, tem vários projetos, várias coisas pra acontecer por esses dias. A gente tá super empolgado, mas é uma vida corrida, meu Deus. E essa semana, como eu falei, não foi uma semana muito produtiva. Não sei porquê. Ai, gente, acho que às vezes a gente tem essas coisas, né? De ficar triste, não ficar bem. Eu acho que eu não tava bem. Mas passou. Eu vou passar mais um pouquinho de pretinho no cantinho, que eu tô sentindo falta. Então eu vou partir pra uma outra paleta, que é voltar pra Naked. E eu vou pegar o preto deles mesmo, esse preto aqui, que é o Creep.
esse aqui, só pra dar mais uma carimbadinha aqui, ó. Mas a gente tá super, independente desses comentários maldosos e tudo mais, que acontece, né? Nem Deus agrada todo mundo, nem Jesus agrada todo mundo. Olha, gente, eu acho que é isso. Aí agora eu vou colocar os cílios, colar os cílios, que é uma coisa muito... que eu ainda não tenho muita prática. Eu vou usar essa cola aqui da Duo, que é de bisnaguinha. Ela é branca, né? Depois ela fica transparente. E eu vou usar uns cílios que já estão usados já umas 50 vezes, eu já usei eles. Eu até dei uma limpada neles. Eu não sei muito bem como limpa cílios, mas se alguém souber ou conhecer alguém que tenha feito algum vídeo, me avisa, porque eu vou amar. É mais por uma questão mesmo de reutilizar. Eu tenho outros cílios iguais a esse, mas eu fico sempre achando que eu não preciso gastar um novo. Aí eu vou colar e depois eu vou limpar essa parte da olheira. E aí eu passo um pouco de cola direto no cílio já assim. E depois eu venho com essa pinça, uma secadinha, né? 10, 15 segundinhos. E agora eu não vou conseguir falar. Ó, sempre eu coloco no meio e daí eu venho ajeitando a pontinha, ajustando a pontinha pra cá e a outra pontinha. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: colhem cílios todos os dias durante uma semana e vocês terão aprendido como colar cílios, porque nada é assim tão fácil. E aí, quanto mais você pratica, melhor. Ó, gente, ficou assim, ainda não tá seco. Ó, soltou aqui. E também tem aquela história, né? A gente não é obrigado a gostar de todo mundo e ninguém é obrigado a gostar de mim e tal. Às vezes a gente não gosta da pessoa por motivo nenhum, isso acontece comigo também. E é chato porque a gente às vezes quer gostar de todo mundo, mas a gente não consegue porque não rola essa identificação. Enfim, então se a pessoa não gosta de mim ou não gosta dos meus vídeos, tudo bem, ela tem esse direito. Eu acho que todo mundo fala isso, já falou em algum momento na internet. As pessoas até que fazem vídeos há mais tempo já devem ter falado isso. E eu super concordo. Você não tem que gostar de alguém só porque os outros gostam, porque essa pessoa é famosa. É só você não assistir. Definitivamente eu não consigo colar cílio e falar. E agora é a hora que esse aqui já tá seco, que eu venho e faço isso. Enquanto vai secando os cílios, eu vou limpar então essa parte aqui de baixo. Não funcionou muito, né, eu ter colocado o meu corretivo favorito. Então eu vou fazer uma correção um pouquinho mais aprofundada com outro corretivo. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Pode ser esse aqui. Esse corretivo é o da Dermablend, número 15. E quando eu tô em casa eu gosto de usar esses produtos que já estão no final, assim, eu uso com pincel, pra gente não desperdiçar produto, né? Então, aí eu venho corrigindo, ele é pastoso, assim, eu faço de novo o mesmo V que eu fiz, só que dessa vez eu vou até aqui em cima, vou ter que repassar novamente o meu iluminador, aí eu deixo assim. Depois eu vou espalhar, porque eu poderia ter feito o olho antes, poderia. Por que eu não fiz? Não sei. Eu sempre faço assim. A não ser quando eu paro e penso e falo assim, não, senhorita, você vai fazer um olho preto, vai borrar tudo, então melhor você fazer o olho primeiro. Eu queria muito fazer preenchimento nessa região da olheira aqui, que eu tenho conseguido disfarçar até bem. Mas olha como essa região é mais fundinha. Alguém já fez? Eu tenho medo. A minha dermato, que faz o botox, sempre fala, ai, você vai amar, não sei o que. Mas eu fico com medo de fazer. Eu queria saber se alguém já fez, dói muito. Aí eu vou pegar essa esponjinha dessas aqui pra espalhar e eu vou praticamente varrer até chegar aqui em cima. Ah, esqueci de
fazer uma coisa que muda, que eu tenho feito recentemente, que muda totalmente a cara da maquiagem, mas eu vou fazer agora de novo. Então eu não vou espalhar tanto não. O que eu faço? Que eu acho que deixa uma cara bem profissional. Eu pego esse pincel bem pontudo aqui, que é o E30. E aí eu pego uma das sombras. Hoje eu vou usar essa daqui, marronzinha. O que eu tô fazendo agora? Tô passando o marronzinho aqui, ó, embaixo do olho. Vou passar aqui no outro também. E eu acho que isso dá toda uma cara nova pra maquiagem, porque abre o olho, sabe? Eu não fazia isso antes e eu acho que isso mudou a cara, muda a cara da maquiagem. Aí eu vou pegar um lápis branco e vou passar dentro do olho. E agora eu vou pegar a esponjinha que eu tava usando pra tirar o excesso do corretivo. Agora sim eu vou passar limpando. E aí eu tava falando que eu tenho medo de fazer preenchimento. O que vocês acham, gente? Tenho um pouco de medo. Que é uma agulha, né? Mas enfim, acho que eu vou acabar fazendo pra tirar essa olheira profundinha. Aí como ficou um pouquinho brilhoso, eu vou pegar um pincel que eu tenho aqui. Enfim, qualquer um. É só porque eu queria um menorzinho pra não... com um pó translúcido. E eu vou colocar aqui nessa região pra deixar bem seca e setar o corretivo. E no canto interno do olho eu vou usar uma sombrinha pra iluminar também, que é uma que eu amo. Essa sombra eu comprei em Nova York há muitos anos atrás. A gente nem tinha vlog, a gente nem tinha canal no YouTube. E entrei numa loja da MAC lá, já era apaixonada, né, pela MAC. E aí a maquiadora que tava lá tava com esse olho. Eu falei, por favor, que sombra é essa? É essa daqui, ó. O nome é Nylon. Ela é bem clarinha assim, bem brilhosa. E aí eu pego um pincel mais retinho e passo tanto embaixo quanto... Cadê meu espelhinho? Espelhinho. Eita. Ah, tá aqui. Quanto em cima. Ela dá aquela afundadinha, olha. Olha a diferença. Outra coisa que eu gosto de fazer é preencher com lápis aonde o cílio acaba. Então eu vou usar esse daqui da Natura, o Faces. E eu vou preencher só aqui, ó. Um pretinho. Só pra não parecer que o cílio acabou e acabou tudo, sabe? Então é só um pouquinho, um cantinho por dentro. E pra finalizar o olho, eu vou passar um rímel. Acabou que agora eu não tô mais falando história nenhuma, né? O rímel que eu vou usar é esse daqui da Maybelline, o Colossal. Se bem que eu vou usar dois. Eu vou usar um que eu gosto pros cílios de baixo, que é esse pequenininho aqui da Lancôme, que é a versão Pocket. Eu gosto muito dele porque a pontinha dele é bem fininha. E aí eu borro bem menos, porque eu sou um desastre pra passar máscara na parte de baixo. Mas eu acho que tem que passar porque dá toda a diferença. E daí geralmente por cima dele eu consigo passar o Colossal. No de cima também eu passo um pouquinho e aí embaixo também. Agora eu vou repassar o iluminador na bochecha, porque saiu, né? E aqui. E vamos para o batom. E o batom que eu gosto de usar muito com essa maquiagem é um batom bem nude, que eu amo demais. Eu não sei onde ele está agora, vamos ver se eu acho. É um dos meus batons favoritos. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu também adoro, que eu tenho amado muito, que é passar gloss. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tapar mais um pouquinho a boca, assim, ó. E aí tô muito viciada em gloss. O meu favorito do momento é esse Cream Sheen Glass, o Softly Lit da MAC. E ele é brilhoso, assim. Aí eu adoro usar. Tenho amado usar gloss, gente, muito. Mas eu gosto quando eu passo depois de 5 minutos, quando ele sugou na boca, sabe? Eu não gosto muito quando tá na hora, assim. Aí daqui a pouquinho ele fica melhor.
Mas se eu tiver com pressa, assim, bem que eu gostei bastante. Bom, gente, então é isso. Acho que a gente pode só dar mais uma retocadinha no blush, né? Que nunca é demais. Se bem que às vezes é demais. E essa é uma maquiagem que eu usaria pra uma festa, pra um casamento, pra um evento, pra gravar vídeos e pra várias outras coisas. Aí depende da quantidade de preto que eu coloco. Geralmente quanto mais preto, mais noite pra mim, né? Mas isso também não quer dizer nada, porque se você quiser sair de preto de dia, tanto faz, não muda nada. Então é isso, essa é a maquiagem que eu tenho usado bastante, que são tons de marrom e cobre. Eu amo essas cores, acho que fica super bem, principalmente pra mim, que tenho cabelo castanho, mas acho que ela combina com praticamente todo mundo. E é isso, você não precisa ter milhões de cores de marrom. Você pode ter um marrom pra fazer o côncavo, um tom mais clarinho e um tom de cobre pra fazer o centro do olho e um pouquinho de preto pra fazer o cantinho. Mas o resultado é esse mais ou menos. Eu amei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse Maqui e Fala, que foi mais tímido um pouquinho, porque é o primeiro que eu faço. Quem sabe o próximo eu fique mais descontraída e a gente converse sobre outros assuntos. Deixem aqui se vocês gostaram da maquiagem, se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, se esse é o seu primeiro vídeo. Ativem o sininho, por favor, pra vocês receberem a notificação. E se inscreve nas nossas redes sociais, é tudo Capitão Zeferino. Eu amei fazer esse vídeo, espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.